Tudo bem, gente querida? Graças a Deus, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Falando de Fé. E você sabe que toda segunda-feira nós estamos aqui abordando algum assunto importante que diz respeito ao povo de Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Toda semana nós estamos aqui tratando de assuntos que são relacionados à fé cristã. E eu convido hoje você a prestar atenção no que nós vamos tratar hoje aqui. Eu estou aqui na presença de pessoas especiais e tenho certeza que vai ser um dia bem edificante para nós. E eu tenho plena confiança que Deus vai falar com você. Você sabe que as pessoas elas têm muita dúvida com relação à conduta cristã, o que elas podem fazer, o que elas devem evitar de fazer. E eu tenho certeza que no dia de hoje nós vamos esclarecer muitas coisas para você. E talvez eu também vá tocar hoje em pessoas que suspeitam que têm uma chamada para servir a Deus em determinada área. E isso com certeza vai esclarecer você se é isso ou não é. Então eu te peço que você se desligue das coisas. Se você está visualizando Instagram aí, o WhatsApp, faz o seguinte, coloca o celular naquela função modo não perturbe. Por exemplo, o meu celular tá aqui, ó, não perturbe, ninguém vai me incomodar agora. Ninguém vai me chamar, se mandarem mensagem eu não vou ficar sabendo, porque agora nós estamos numa ocasião muito especial, eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado nesse episódio de hoje, tá certo? Então vamos apresentar os nossos convidados hoje aqui. Hoje eu trouxe o pastor Júlio Reis, nosso pastor lá da cidade de Codó, e também a nossa querida Thalícia, que faz parte do Ministério de Louvor aqui da sede. E então, para você que está em casa aí, hoje o assunto é justamente isso, o louvor. Então você fica junto conosco aí, nós vamos falar de algumas coisas relacionadas à Bíblia. Eles vão também relatar experiências dessa caminhada. E eu tenho certeza que no final deste episódio hoje, você terá uma clareza maior no seu coração. Porque você sabia que o louvor é uma arma extremamente poderosa? E ela tanto serve para o bem, como também serve para o mal. Como assim? Você sabia que toda a expressão musical, de expressão, de poesia, isso pode tanto abater como pode exaltar? Nós vamos conversar aqui, você vai ver. Tem coisa muito boa da parte de Deus para você e eu tenho certeza que coisas lindas o Senhor fará. Tá certo? Primeiramente, pastor Júlio, que satisfação ter o amigo aqui conosco hoje. Dá a sua saudação para o pessoal que está nos acompanhando. Pastor Jamil, é um prazer estar aqui com o senhor, estar com os amigos aí também da internet. Eu acredito que o Espírito Santo vai nos guiar em mais esse podcast. Acredito que você vai ser edificado em tudo que vai ser tratado. Dúvidas vão ser esclarecidas porque eu acredito que é isso que Deus quer realmente fazer. Edificar o corpo de Cristo num contexto geral, não só aqui na nossa igreja, mas num contexto muito mais amplo. E todos aqueles que amam adorar, todos aqueles que amam cantar ao Senhor, vocês precisam ter uma noção básica do que a Bíblia diz para que você realmente se apresente e Deus aceite aquilo que você vai fazer em nome de Cristo. Então é um prazer estar com o pastor e estar com vocês também em nome de Cristo. Muito bem. Tudo bem, dona Laura Thalícia? Tudo bem, pastor. É um prazer também estar aqui com vocês, o senhor, o pastor Júlio. E o desejo do meu coração nessa noite é que as pessoas que estão assistindo a gente de alguma forma seja edificada. A gente está aqui para aprender juntos, né? E eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito ao coração dessas pessoas que estão aí do outro lado da tela. Então, abre o teu coração, você que é jovem, você que talvez não tem certeza se tem um chamado, você que tem dúvidas sobre o seu ministério, eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Então, esteja atento a tudo, a cada detalhe que o Senhor vai fazer aqui, a cada detalhe que o Senhor vai falar aqui. E eu tenho certeza que vai ser bênção, pastor. Muito bem. Todos nós somos desde sempre influenciados pela música. Desde que você era um bebezinho, com certeza a mamãe cantava para você. Não é isso, pastor Júlio? É verdade, pastor. Desde a nossa tenra infância nós estamos diretamente relacionados à música, só que provavelmente nós não sabíamos, e algumas pessoas não sabem o poder que isso tem. Né?
quando a minha esposa engravidou, a gente às vezes percebia o menino meio agitado na barriga, o que a gente fazia? Pegava lá o celular com louvor e colocava perto da barriga. E eu sempre brinco, né? Naquela época a gente escutava muito o Thales. Meu filho já nasceu cantando Thales já, né? Agora, o que nós queremos trazer nesse dia para vocês que estão nos acompanhando aí? O evangelho no Brasil, ele deu aquela inchada, vamos usar essa expressão. Então, o que acontece? Misturou-se uma série de coisas na adoração simples e singela. Eu acho que antigamente, com muito menos recursos, a gente prestava para Deus um louvor melhor. Então, a minha preocupação como pastor nesses dias, e tenho aqui uma ministra de louvor, tenho um pastor aqui que tem um ministério de louvor muito forte, é fazer com que as pessoas entendam qual é o verdadeiro sentido. Né? O verdadeiro sentido do louvor não é quanto mais equipamento de som nós temos na igreja, os instrumentos mais modernos, mas sim o que está saindo da boca das pessoas. Né? A gente tem uma preocupação de não apenas ensinar as pessoas a cantarem, mas se expressarem de todo o coração. Verdade, pastor. Inclusive, o que o senhor falou, isso é muito sério. Antigamente, com tão pouco, se fazia muito. Porque, na verdade, a base do louvor no início de tudo não era o equipamento, e sim, na verdade, o coração no altar. Eles entendiam que sem a vida no altar, a presença não desceria sobre eles. Só que hoje as pessoas acham que é mais técnica, é mais equipamento, mais modernidade, mais tecnologia, e isso tirou a presença de Deus. As pessoas hoje elas preferem um som melhor, achando que é isso que qualifica a presença de Deus a descer no ambiente, e o coração quebrantado já não existe mais. Por isso que a adoração ficou tão superficial, ficou tão repetitiva. Eles se prenderam a ficar repetindo palavras, talvez com a ideia de impregnar na cabeça das pessoas e achar, se você repetir isso, a presença vem. E não se dá pela repetição, né? E eu entendo que, enquanto as pessoas não entenderem que o sacrifício é necessário, o sacrifício de louvor, a entrega a sua vida no altar para atrair a presença de Deus, ele não vem. Então não adianta equipamento, se a vida, se o coração não está quebrantado. Como diz o Salmo, por exemplo, 51, onde Davi ele fala, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resistirá. Então, o que Deus está buscando é justamente isso. É esse quebrantamento, é a pessoa se dobrar diante de Deus para atrair a presença dele. Então, como isso tem se tornado escasso no Brasil, as pessoas já não estão vendo a presença de Deus tão forte, mesmo com tanto equipamento, pastor. Quando a palavra de Deus fala que Deus ele não se deixa escarnecer, né? E quando a gente tem muitos recursos, muitas vezes a gente esquece que Deus ele que ele não atua na simplicidade, e a gente começa a naturalizar aquilo que é para ser espiritualizado, aquilo que é espiritual. Então a gente para de depender de Deus, que atua na simplicidade, e a gente passa a confiar, como o senhor falou, em métodos humanos, na técnica, nos instrumentos, numa grande estrutura. E isso é um fato, né? Dentro das igrejas grandes principalmente, isso é um fato no meio gospel, e a gente muitas vezes vê essa perda da essência de Deus, da simplicidade, de Deus agir ali, na simplicidade, aliás. E a gente vê essa alta técnica, como o pastor estava falando, a gente vê grandes estruturas, mas a gente não vê o poder de Deus. É como se tentasse compensar uma coisa com a outra, né? E aí eu me recordo do momento em que Salomão, por exemplo, ele oferece aquele sacrifício ao Senhor, e logo em seguida a presença de Deus desce e enche a casa, e por causa daquele ato, Deus enchendo aquele lugar com a presença dele, porque alguém se entregou, alguém sacrificou, e hoje, trazendo para os dias de hoje, o ato de entrega da pessoa é que traz a presença de Deus. E é isso que faz a igreja adorar, né? E não tentar compensar com outras coisas, né? Isso se torna vazio,
e as pessoas pensam, não, eu preciso de uma canção nova, algo que está no hit do momento, eu preciso trazer isso para a igreja. E eu lembro até de um vídeo que o senhor postou sobre as pessoas não se perguntarem, quando eu digo as pessoas no sentido dos levitas, aqueles que estão regendo ali o louvor na igreja, eles não se perguntam o que Deus quer que eu cante, né? O que Deus espera de mim nessa noite. E eu lembro que como a minha carreira cristã em Cristo começou lá na minha juventude, eu não tinha nem ideia de que eu pudesse ser um ministro de louvor, e lá Deus começou a tratar comigo justamente através da música na igreja. Na fora não gostava tanto, mas na igreja isso começou a se tornar uma inclinação muito maior, e eu comecei a entender que, de fato, se eu quisesse alcançar o coração de Deus, não era técnica, era vida no altar. E eu sempre entendi, falei, se é assim que atrai a presença de Deus, e aí eu lembrei dessa passagem de Salomão, se é assim que atrai a presença de Deus e faz todos adorarem, então não é equipamento, é de fato um coração quebrantado diante do Senhor de fato. Uma coisa que eu sempre observo nos cultos, e não tem como a gente fechar os olhos para isso, é quando você vê o louvor sendo ministrado e as pessoas insensíveis àquilo. Eu não sei, cada um tem a sua maneira de observar isso. Eu, por exemplo, quando eu vou entrar num culto para dar início à ministração, eu presto muita atenção no ambiente criado. O senhor já deve ter observado. Às vezes você vê determinadas, no nosso caso, aberturas de culto, que as pessoas não estão se envolvendo. As pessoas, elas não conseguem sentir o que está sendo buscado ali. E às vezes, muito por falta do quê? Dessa consagração. Desse interesse em saber como as coisas devem ser feitas. Né? O senhor me conhece há um certo tempo, eu sou muito crítico, extremamente crítico a letras de músicas. Eu sou extremamente crítico a letras de músicas, e eu já vi pessoas, cantores, a gente recebe cantores na igreja de vez em quando, tem pessoas que procuram os cantores e falam, olha, eu não sou crente, mas eu tenho 12 louvores que eu compus. Se você lançar, vai ser bom. Então a gente precisa entender aonde que esse mercado gospel está chegando. Né? A gente assiste clipe gospel na televisão e a gente percebe. Tá lá o pessoal cantando e um monte de gente de olho aberto. Dá-se a impressão que aquilo ali se tornou uma apresentação e não mais uma ministração. Né? Tornou-se ali um negócio mecânico, apenas com intenção de ganhar likes, de atrair visualizações. E aonde que está o verdadeiro propósito daquilo? Né? O senhor acabou de contar que quando começou a perceber que a sua vida caminharia para esse lado do louvor, o senhor percebeu que não ia ser com técnica, não seria com um bom equipamento. Sim. Mas seria com o quê? Sacrifício. Com sacrifício. E tudo isso começa onde? No altar, pastor. No altar. Não no altar da igreja, mas no altar que nós edificamos dentro do coração. Então, para essas pessoas que estão aí nos assistindo, não quero que você se torne uma pessoa que fica julgando os outros, mas comece a prestar atenção nas coisas que você anda ouvindo. Comece a prestar atenção nas coisas que você gosta. Eu sou sincero, tem música gospel que eu escuto que dá repulsa. Eu pergunto, onde é que tá Deus nessa música? Eu não vou falar de música aqui para não ser antiético. Sim. Mas tem músicas que quando eu cheguei, por exemplo, aqui em São Luís, eu falei, nunca mais me cante isso aqui. Agora por quê? Né? Nós estamos falando aqui, eu gosto de abrir a Bíblia. No Salmos 47, o dia que eu li isso aqui, isso mudou a minha vida. No Salmos 47 tem aquele texto bem conhecido, né? Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança,
A glória de Jacó a quem amou selar. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Aí ele vai dizer, cantai louvores a Deus. Cantai louvores? Cantai louvores ao nosso rei. Cantai o quê? Louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra. Aí ele fala, cantai louvores com inteligência. Não é toda a música que vai ser recebida no coração de Deus como um louvor. Inteligência é o quê? É você colocar em prática algo que você aprendeu. É aquela coisa, eu escrevo aqui algumas frases e dou para o senhor aqui. Canta essa música aqui. Não foi algo que foi introduzido no teu coração. Foi algo apenas entregue. E às vezes na igreja, eu até comento isso, a Thalícia está aqui, ela é prova disso, a gente não tem que cantar porque decorou. A gente não tem que cantar porque aprendeu a letra. Aquilo ali, quem escreveu, aquilo ali foi uma mensagem que foi transmitida. Né? Eu gosto de comentar sobre algumas músicas, o estado de espírito que aquela pessoa estava quando recebeu aquele louvor. Tem um louvor que eu gosto muito, que é o Quero Descer. O cidadão fala, quando o meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar. Ele fala do Naamã. Aí eu fico imaginando, o dia que eu ouvi essa música a primeira vez, eu confesso que eu não entendi. Mas um dia eu estava orando e eu estava sentindo que eu estava precisando do quê? De um quebrantamento. Eu comecei a cantar essa música e parece que veio na hora um batismo de quebrantamento. Parece que Deus pegou e jogou um balde de quebrantamento em cima de mim e eu comecei a entender que a pessoa que escreveu essa música estava precisando entrar numa rota de arrependimento, precisava ter o seu orgulho quebrado, e uma coisa que o louvor faz com a gente é isso, é quebrar essa natureza que muitas vezes está de pé, e não adianta. Se nós não nos rendermos, as coisas não vão acontecer. Então, uma das coisas que desde muito cedo eu coloquei dentro do meu coração, eu não canto mais louvores sem inteligência. E a gente vê, pastor, que, como o senhor estava falando antes, o antropocentrismo tem sido o centro das canções atuais, né? Tanto que eu também sou do time que eu gosto muito de músicas mais antigas, porque a gente sabe que cada canção tem uma inspiração, né? O senhor mesmo sempre frisa sobre isso aqui na igreja. Então, qual é a inspiração daquela canção, né? Será que é só porque ela foi composta ou cantada por alguém do mundo gospel? Ela realmente tem a essência de Cristo? Porque o senhor estava falando do quebrantamento. E muitas vezes não acontece esse quebrantamento com determinadas canções, porque ali não foi inspirado pelo próprio Deus. Não tem a essência de Deus ali. A palavra de Deus fala que Deus, ele habita em meio aos louvores. Então, aquele louvor, aquela canção que foi inspirada pelo Espírito Santo, o senhor falou, às vezes a pessoa estava ali precisando de um concerto com Deus, estava num momento triste, estava passando uma batalha, e ali Deus inspirou aquela pessoa para compor determinada canção. A Bíblia fala que da mesma forma que eu fui consolado, eu irei consolar. Então, se eu fiz aquela composição no momento de tristeza e fui consolada pelo Espírito Santo, ela vai gerar o mesmo efeito em alguém que vai ouvir. Agora, se eu coloco o meu eu, o meu orgulho, se eu estava citando aqui sobre essa canção, em uma música, pensando no hype, né, que é um termo muito usado atualmente, pensando no hype, nos views, nos likes, no retorno financeiro lucrativo que o mercado gospel vai trazer, então realmente eu vou ter um efeito natural, as pessoas podem até ouvir, aquilo pode até me dar visualização, mas aquilo não vai tocar o coração das pessoas, não vai ter unção, não vai ter a essência de Cristo. Uma coisa interessante que o senhor falou foi da experiência. Eu estava analisando. O verdadeiro louvor, ele vai fazer duas coisas na vida de uma pessoa. Primeira delas, quem ouve o louvor, ele vai viver uma experiência. Então isso aconteceu com o senhor estava precisando entrar na presença de Deus, precisava de um quebrantamento, e aquele louvor, porque foi realmente inspirado por Deus, gerou essa experiência para o senhor.
outro ponto importante é que o louvor também, ele é ato de uma experiência que a pessoa também viveu. E em algum momento da vida ela escreveu aquilo. Então, o verdadeiro louvor, ou ele gera experiência, ou ele faz você ter uma experiência. Um dos dois. Ou você faz alguém viver, ou você vive essa experiência. E aí eu me recordo da vez que a Aline Barros, ela compôs uma canção e eu achei fantástico. Até então não tinha muito sentido para mim, mas quando eu entendi o testemunho dessa canção, eu falei, poxa vida, isso faz tão sentido, dá vontade de cantar, porque agora eu entendi. Agora eu entendi. Que é aquela música Cubra-me. E ela fala assim, se o medo inundar o meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, mas aí eu me lembrarei de tudo que me prometeu. Então, ou seja, naquele momento que ela escreveu essa canção, ela estava prestes a fazer uma cirurgia, onde ela faria uma cirurgia da prega vocal e ela não ia cantar nunca mais. E ela não queria ser impedida. E Deus deu a ela essa inspiração, e ela escreveu. Então, ou seja, quando eu entendi isso, eu falei, cara, é isso. Gerou uma experiência para ela, e agora quando você entende, aí entra o que o senhor falou sobre cantar com inteligência, louvar com inteligência, quando você entende, você consegue receber a inspiração, a origem do Criador no louvor. E é isso que as pessoas não estão entendendo hoje. Eu tenho um padrão, pelo menos comigo, antes de eu cantar qualquer canção na igreja, eu oro com a canção. Eu oro e vejo se vou sentir presença de Deus nela. Se não sentir nada, eu não canto. Eu não canto. Agora, se eu conseguir sentir a presença de Deus, se eu conseguir compreender o que Deus quer passar através daquela letra, aí sim eu falo, agora eu vou cantar, porque eu entendi. E eu fico vendo uma geração que canta louvor e nem entende o que está cantando, porque acha bonito. Se você não viver uma experiência, você não vai conseguir transmitir essa experiência no altar para ninguém. Por isso que às vezes a gente que é pastor sobe no altar e não vê um clima de adoração, pessoas rendidas ao Senhor, porque quem está cantando nem entende o que está cantando às vezes. E às vezes a pessoa que é o público ali no caso, também não está entendendo. E aí não gera experiência nenhuma e fica um culto vazio. E Deus não desce nesse lugar. Então é muito sério isso que o senhor falou. Uma coisa interessante, o senhor comentou sobre os louvores que marcam. Tem um caso da Bíblia, acho que vocês já devem ter lido, sobre o dia que o Isaías se converteu. Está lá no capítulo 6. Sim. Olha que interessante isso aqui. Ele viveu a experiência, depois ele relatou. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito, que é a glória, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com as 2 cobriam o rosto, e com as 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu o quê? Ai de mim. Que vou perecendo. Quando ele tem esse deslumbre sobre essa experiência celestial, ele percebeu a atmosfera da santidade que aquele clamor dos anjos provocou. Porque uma coisa é você falar Deus é santo, outra coisa é você sentir aquilo presencialmente. Tem um livro que o cidadão escreveu chamado O Temor do Senhor, que ele veio ministrar num culto no Brasil. E ele falou, eu tenho meu horário de entrar para ministrar, mas eu gosto de participar do louvor. E ele falou, ele entrou, ficou no cantinho ali e ele viu a banda cantando, tocando, e gente batendo papo, e gente fazendo selfie. Isso é uma coisa terrível desse nosso tempo. Que às vezes está rolando o culto e o pessoal está lá. Ou seja, ele não quer um envolvimento com Deus, ele quer registrar alguma coisa. E ele falou que ele ficou observando. Gente lá no fundo comendo, criança correndo no salão da igreja. Aí diz que ele pegou e interrompeu o louvor. Ele falou, gente, Deus nunca virá num lugar onde ele não é respeitado. Deus nunca vai se manifestar num lugar onde não haja reverência. E o louvor é para isso.
para que as pessoas entendam aonde elas estão querendo chegar. Quando Isaías viu esse culto espiritual, o que ele disse? Ai de mim. Se Deus é tudo isso aí que eu estou enxergando, eu estou perdido. Ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele viu aquela atmosfera de santidade que foi provocada pelo hino que os anjos cantavam, porque esse santo, santo, santo é um hino espiritual. Quando ele percebeu aquilo ali, na mesma hora ele falou, se eu não mudar, eu vou me perecer. E quanta gente entra e sai da igreja sem ter tido essa sensação. E eu confesso para vocês, o primeiro dia que eu entrei na igreja, a hora que o rapaz tocou o primeiro acorde no violão, era um violão velho daquele Giannini, sabe? Aquela caixa de som que parecia o carro da verdura. Mas a hora que ele tocou aquele acorde assim, hoje eu sei que era um acorde de Lá menor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Na mesma hora, sabe quando... Meu Deus, é isso que eu preciso. E ele cantou aquela música e parecia que eu conhecia aquela música há anos. A hora que ele ministrou aquele louvor, parece que aquela sensação. Deus falando que me queria, mas eu não podia ficar do jeito que eu estava. Na hora que ele falou, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Eu nem sabia o que era Pentecostes, mas eu falei, eu quero isso para mim. E aí entra o pastor e dá uma mensagem violentíssima falando sobre orgulho. Naquele dia eu falei, meu Deus, eu estou começando a entender o que é o Senhor. E olha, esse louvor preparou o meu coração para que eu ouvisse uma palavra dura. Porque quem gosta de ouvir que é orgulhoso? Ninguém, pastor. Quem gosta de ouvir? Ninguém. Seu soberbo. Só que na hora, o louvor veio e fez o quê? Quebrou o vaso. Sim. Então quando Isaías ouviu, santo, 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 o que aconteceu? Ele entendeu, puxa vida, eu sou um profeta. Mas eu sou o quê? Um perdido. E é isso que a gente precisa lutar para que as pessoas entendam. É aquela coisa. Já aconteceu comigo, o senhor já deve ter passado por isso. De entrar num culto e ter que fazer outra abertura. Sim, senhor. Muitas vezes. Tem que fazer outra abertura, porque você sente ali que se você for pregar, é jogar água na parede. Sim. Jogar água na terra, o que acontece? A terra absorve. Agora joga água na parede. Ela escorre e se perde. Sim. Então, essas coisas que eu gostaria que as pessoas entendessem. Que louvor na igreja não é cantar. E muitas vezes o louvor ficou uma coisa associada ao entretenimento. E não tem que ser assim. Não é entretenimento. É o quê? É uma preparação para uma obra que Deus tem para fazer. Esse texto aqui fala do quê? De um sujeito que iria pregar o Messias. Mas como que ele pregaria? Com lábios impuros. Né? Nos bastidores aqui, nós estávamos comentando sobre não pode sair água doce e água amarga da mesma fonte. Sim. E tudo isso aconteceu por quê? Por causa daquele ambiente espiritual que ele enxergou. Eu acredito, né? Os anjos, eles dão para Deus o perfeito louvor. Ali não tem nenhum tipo de falha. Né? Eles dão ali para Deus o perfeito louvor e aquilo tocou diretamente no Isaías. Fez com que ele entendesse, eu preciso mudar. E eis aí, né? O senhor que é menino de louvor e a senhora que também é. Olha a responsabilidade que tem por detrás disso. Verdade, pastor. Então a gente precisa urgentemente recuperar essa essência. A Thalissa falou sobre os louvores antigos. Naquele tempo não se cantava louvor para vender CD. Que não tinha quem comprar. Né? Eu tenho um cantor que eu gosto demais, que é o Oséias de Paula. Ele começou a gravar CD quando o evangelho era o quê? Era 3% da população? Quem quer comprar disco dele? Verdade. Só que você pega aqueles louvores, né? Um grande exemplo. Eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Eu escuto aquilo ali, me dá vontade de começar a chorar.
Porque o sujeito, quando compôs aquilo ali, ele tinha que amar Deus acima de tudo. Porque se ele fosse viver da música, ele ia passar fome. Ou senão ele ia ficar a vida inteira fazendo os irmãos comprar. Compra hoje. Eu já comprei. Compra mais um. Entende? Então, olha a seriedade que é isso aí. A gente quer desenterrar esse tesouro. E pastor, a gente... acredito que vão ter muitos ministros também assistindo. E uma coisa que a gente precisa entender é que o ministro, ele é uma espécie de mediador, né? Então, a gente sabe que na igreja chega a todo tipo de pessoa de tudo quanto é forma, né? Tem pessoas que estão ali pensando em desistir, tem pessoas que estão ali porque já não vê mais saída, já recorreu a outras coisas, a outras pessoas, a outros meios. E como o senhor falou, o senhor chegou na igreja e no primeiro acorde o seu coração ali foi quebrantado. Então, muitas vezes a gente esquece qual é o nosso papel, né? Quando eu falo a gente, eu englobo todo mundo. A gente, às vezes, está vivendo tão no automático, assim como as pessoas que vêm assistir ao culto, que não gera mais expectativas em Deus para aquela reunião. E como a gente sempre fala aqui, tanto nas aberturas quanto o Senhor nas pregações, às vezes a pessoa ela vem por vir. Eu vou lá porque é quarta-feira da família, eu vou porque é sexta-feira. Então, muitas vezes, nós estamos vindo à procura de uma resposta, de um milagre, mas a gente não vem com o objetivo de adorar a Deus. E a Bíblia fala que é aquele que se achega. Deus, ele não fala, eu vou me achegar a você e você vai se achegar a mim. É o contrário. E a gente muitas vezes quer que Deus ele se rebaixe a nós e a gente não quer transcender a Deus. A gente não quer sair desse plano natural e ir para o plano espiritual. Porque a gente entende, o senhor falou, é uma arma. O louvor é uma arma. E a gente esquece que o Senhor habita em meus louvores, e mesmo eu com tantos problemas, enquanto eu tô ali adorando, enquanto eu tô ali louvando, Deus ele tá ministrando no meu coração, e assim como ele fez com os inimigos de Josafá, né, que veio ao meu coração também, ele tá colocando emboscadas para os inimigos. A Bíblia fala que Deus ele falou para Josafá e pro povo, vocês não vão precisar levantar a mão para lutar. E a gente esquece que a nossa guerra não é uma guerra carnal, não é uma guerra natural. E o louvor, ele tem grande parte nisso, né? Porque foi através do louvor daquele povo, do rei, dos levitas, que eles venceram aquela batalha. Então, às vezes a pessoa ela vem cansada, o ministro tá cansado, tá todo mundo no automático, e aí faz as coisas de qualquer maneira. E de fato não tem como Deus operar dessa forma. A gente estava falando de vida no altar, né? A nossa vida no altar aqui físico, ela é uma extensão daquilo que a gente vive no secreto com Deus. Então, se eu não tenho uma vida de consagração, se eu não tenho uma vida em que o meu coração está no altar, é impossível Deus ele se manifestar através da minha vida. Eu vou ter esforços humanos, mas eu não vou ver o agir de Deus. Eu não vou ver o fluir do Espírito Santo. E é o que acontece muitas vezes. A gente tá ali se desgastando, tá acabando a voz, tá ali numa guerra natural, num desgaste natural, porque a gente não entendeu que a preparação vem antes. Tentando fazer as pessoas ir para um lugar que você não está. Exatamente. E é tão interessante isso, pastor. O senhor falou aí sobre quando o senhor chegou na igreja e viveu a experiência só de tocar um acorde. E eu lembro que o que me fez desejar a presença de Deus foi olhar. Eu cheguei na igreja, pastor, era uma pastora na época, e quando eu cheguei um pouquinho atrasado no culto, e ela estava de joelho chorando no altar. E eu falava, mas por que ela está chorando? E à medida que ela ia derramando ali a sua oração, eu falava assim para mim, eu quero sentir o que ela está sentindo. Então você vê como um ministro, ele tem esse poder de falar, cara, olha, vem, a porta está aberta. Se eu estou sentindo isso, você também pode sentir. Então o problema é exatamente isso que o senhor acabou de falar. Ele quer forçar as pessoas a ver algo que ele não viveu, né? E aí ela falou sobre a extensão, que de fato o louvor na igreja é aquele momento, mas acaba ali não. É uma extensão do que eu vivo na minha casa. Aí eu lembrei do Salmo
34 que diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Então não acaba quando o culto acaba. Então, aonde eu estiver, a adoração ela está fluindo em mim, não para. E é isso que algumas pessoas não entenderam, por isso que fica tão vazia. Outro ponto importante que ela citou ali, aí eu lembrei também de João, capítulo 4, verso 24, que ela falou sobre transcender. Diz assim, 4:24 de João: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ora, a gente é carne. Se eu quiser adorar a Deus, a gente vai ter que transcender a carne e entrar no mundo espiritual. Senão, não tem como adorar. Essa é uma das questões que eu falo na igreja. Por que fechar os olhos? Porque o que a gente quer não está aqui. Verdade, pastor. Não é visível aos olhos. Por isso que a gente se fecha. Né? Quando na igreja fala, feche os seus olhos. É justamente para isso. Para que haja se desligar. A gente não fecha os olhos à noite para desligar, para dormir. Verdade. E da mesma forma no culto. Porque, né? Não que a gente vá para um outro plano. Sim. Mas o nosso coração vai. E não tem como você, né, querer sentir o que é espiritual investigando o carnal. Verdade. Então a gente precisa ter isso no coração. O senhor comentou sobre esse Salmos 34. Esse foi um dos salmos que marcou a minha vida. E justamente essa passagem. Um pastor foi pregar na igreja lá em Curitiba e ele comentou. Falou, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí ele falou que um dia ele estava na casa dele limpando lá o jardim e aí passou o cidadão ouvindo a música da Eguinha Pocotó. E ele falou, eu estava tão concentrado limpando ali o meu quintal, de repente eu comecei a ouvir aquela música e eu me perdi ali no meu trabalho. E falou, passou aquele carro e aquela música ficou me incomodando por vários minutos. O que eu tive que fazer? Eu tive que começar a cantar, eu tive que começar a louvar ali aquilo que verdadeiramente vai fazer com que eu seja produtivo. Então naquele dia, nessa época, pra você ter uma ideia, eu era adepto do rock. O pessoal de Curitiba sabe do que eu tô falando. Eu tinha 150 CDs de rock quando eu cheguei na igreja. E não era CD pirata não, porque eu era enjoado, tinha que ser coisa importada. E eu lembro que nesse dia eu ouvi essa pregação e eu tava perguntando o que eu faço. Porque eu gastei dinheiro naquilo ali. Aí você pergunta para um, não vende. A outra, guarda com você, uma hora você resolve. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí na hora que eu ouvi aquilo ali, me veio no coração. Não serve para você? Não serve pra ninguém. Eu peguei e enchi 2 bolsas daquela de trabalhar, sabe? E cheguei na igreja e falei, olha, tá aqui. O que vocês vão fazer não me interessa, mas pra mim não serve. Aí depois o cidadão que recebeu lá, ele falou, rapaz, quando eu tava lá quebrando os teus CDs, teve gente que chegou e falou, não, irmão, não quebra não, vamos vender. Meu pai. Pra você ver como as pessoas não entendem a seriedade disso. Sim. Né? Pro pessoal que tá em casa, enquanto estávamos preparando aqui a produção, eu perguntei para eles sobre música mundana. Se as pessoas devem ouvir ou não. Aí cada um deu aqui a sua opinião. Fiquem tranquilos que eles são contra. Né? Eles não são adeptos. Agora, por quê? As pessoas perguntam, por que não a música secular? Toda canção tem uma mensagem. Essa música que o pastor falou que incomodou o trabalho dele, é uma música que exalta o quê? Sensualidade. Prostituição. Né? Eu estava comentando ainda há pouco. Sofrência. Sofrência. Quando você ouve o louvor, você ouve o quê? Bênção, vitória, mudança de vida, abandonar o orgulho, abandonar o pecado. Né? Canta-se vitória. Tem um hino que a gente cantava na igreja no começo, eu era prego, o diabo me bateu. Hoje eu sou Bartelo. Quem bate nele sou eu. Olha que coisa maravilha. Agora o outro canta lá, eu dormi na praça pensando não sei aonde. Verdade. Entendeu? Isso são coisas que derrubam a pessoa. Então, o que é importante para nós hoje aqui? Eu sei que esse episódio tá voando, nós já estamos lá com 40 minutos. Verdade. Senão vamos ter que fazer
episódio 2 e 3. Né? Parte 2. Mas o que tem que ficar claro para quem está nos assistindo hoje? Esse podcast aqui é um podcast para ministério. Já entendi isso já. Nós precisamos resgatar a essência. Resgatar a essência. Parar de querer dar um espetáculo e começar a se preocupar em tocar o coração de Deus e o coração das pessoas. O que nós falamos ainda há pouco? Deus nunca virá num lugar onde ele não é honrado, respeitado, adorado, né? Às vezes eu comento na igreja sobre algumas músicas, tem música que não tem teologia. Não tem Deus na música. E aí o que acontece? A gente quer cantar aquilo ali e quer que as pessoas se rendam, se alegrem, né? É uma música aí que é um hino que regou a vida dos crentes durante muito tempo. Quem me viu na prova não me ajudou. Eu falo, meu Deus do céu, como é que alguém que está na presença de Deus consegue enxergar alguma mensagem nessa canção? Vingativa, né? Essa canção aí, pelo amor de Deus, é aquela coisa. Eu vou vencer, você vai morrer. Bem por aí. Não é assim? Então a gente precisa parar um pouquinho. Peraí, o que a gente está cantando? O que nós estamos ministrando? É aquela coisa. É um convite, esse podcast aqui é um convite de Deus para nós voltarmos. Tanto é que Jeremias capítulo 6, né? Versículo de número 16, isso aqui, direto e reto, eu estou comentando essas mensagens, até com os pastores, a gente sempre fala sobre isso. Olha o que o Senhor fala. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis o quê? Descanso. Para a vossa alma. Mas o que as pessoas dizem? Não daremos. Então o segredo não está nessa modernidade voltada para os likes. O segredo está o quê? Está naquelas coisas antigas que eram feitas pura e simplesmente por amor. Pura e simplesmente por amor. Né? A Thalícia comentou sobre Josafé, eu lembrei do Paulo e Silas. Sim. Que música que eles cantaram ali? Tem sabor de mel? Acho que não. Essa não. Também não cantaram Acelera e Pisa. Verdade. O que eles cantaram ali? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Mexeu com Deus. Deus se moveu. É isso que a gente está procurando hoje. É entoar a Deus os louvores que vão fazer as cadeias se abrirem. E é uma coisa que é interessante. Não foi só libertação para quem estava cantando. Foi libertador para todo mundo que estava ouvindo. Porque a Bíblia diz, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviram. E diz que abriu a porta de todo mundo. Veja a sua responsabilidade, né, filhinha? Grande. Veja a sua responsabilidade, meu pastor adorador. Sim, senhor. Não é verdade? Então é por isso que nesse tempo que a gente vive é necessário essa volta. Né? Comentei sobre o primeiro culto, o primeiro domingo, o segundo domingo, o rapaz cantou: estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, Jesus. Você vê? Isso foi primeiro domingo de novembro de 2003 e o segundo domingo de novembro de 2003. Quantos anos fazem isso? Mais de 20. E aquilo tá enraizado. Não sai de dentro do coração. Né? E eram palavras de confronto, né, pastor? Que a gente pouco vê nos dias atuais, nos louvores modernos, nas canções modernas. E a gente sabe que a palavra de Deus ela vem para confrontar. O louvor, ele nada mais é do que a ministração da palavra de Deus. Você canta um louvor e Deus ele se manifesta. Isso eu estava falando sobre Paulo e Silas. E a gente vê o poder que há quando nós adoramos, quando nós louvamos. Né? Cadeias são quebradas, milagres acontecem, cura. E
uma coisa assim que eu tenho no meu coração é de a gente não esquecer dessas canções que realmente não falem só de cura, de libertação, de milagre, porque a gente sabe que Deus ele pode fazer tudo isso. Mas a gente precisa buscar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Então, a gente precisa trazer para a igreja, né, para as ministrações, louvores que realmente engrandeçam a Deus e que realmente venham contemplar a Deus por aquilo que ele é, né? E quando o senhor falou da questão do orgulho, quebrar o orgulho, voltar à essência da adoração, isso tudo são confrontos da palavra, do que eu preciso mudar, do que eu preciso fazer, aonde eu tô errando, então eu preciso voltar. Voltar de um lugar onde eu não deveria ter saído, né? Quantos nós da igreja saímos do primeiro amor, né? E quando a gente canta uma canção como essa, vem logo o quebrantamento do Espírito Santo, e a gente pensa, poxa, Passa um filme, é isso que Deus quer. Deus quer que eu volte do lugar onde eu saí, né? Do lugar onde eu saí e que eu não deveria ter deixado aquele lugar. Então, é o que tem faltado para muitos de nós, como igreja, esse confronto, essa palavra de mudança que muitos de nós não queremos, e aí é o que a gente pouco vê nas canções atuais, infelizmente. O senhor comentou sobre essa questão da experiência e como as pessoas não estão mais buscando Deus como o centro de tudo, né? E buscando sim a modernidade. E aí eu lembrei aqui do Salmo 27, verso 8, que diz assim: Deus falando, tu disseste, venha me adorar, e eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Aqui foi um convite de Deus para Davi. Davi não pensou duas vezes, não teve um interesse, tipo assim, você me adora que eu te dou alguma coisa. Não tinha esse negócio. Hoje as pessoas, às vezes, elas querem cantar canções com algo em troca, como se fosse uma barganha com Deus, e a adoração não tem nada a ver com isso. A adoração é entrega sem querer nada em troca, só por querer estar com Deus mesmo. Um cara que eu comecei a admirar na Bíblia Sagrada, eu gosto demais de Davi, mas tem um cara que eu comecei a admirar ele porque eu não sabia, não via ele dessa forma, que foi o Zaqueu. De todos os caras que vão até Jesus, todos interessados em alguma coisa, o Zaqueu fala, não, eu quero só conhecer Jesus. Mas você quer o quê? Não quero nada, só quero Jesus, cara. Eu quero ver ele só. Quero conhecer ele. Você quer me conhecer, eu vou posar na sua casa hoje. Você quer me conhecer, você vai ter a oportunidade. Quer dizer, nós precisamos se levantar como uma geração que queira conhecer Deus acima de tudo. Né? Porque mesmo que a gente seja alcançado por todas as bênçãos que Deus pode nos fornecer, ainda assim não é isso que nos leva para o céu. É conhecer a Deus. É isso que realmente vai nos levar para o céu. E a adoração, ela reside justamente nisso, porque se você transcende da matéria e da carne para o espírito, logo você consegue adentrar o reino. E uma vez que você está no reino, você abre mão de qualquer coisa, pastor. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem do missionário. O nome da mensagem é Mais Valente que o Valente. Já ouviu? Não estou lembrado, pastor. Ele estava pregando num congresso de empresários. E ele estava explicando sobre um pastor que se converteu e a família dele não se converteu. Só se converteu a mãe. O irmão, por exemplo, não queria saber. E toda vez que ele ia em casa visitar a família, no dia de folga, o irmão falava, e aí, tá tomando muito dinheiro dos trouxas? Cada vez que ele ia em casa, e aí, tá roubando muito com esse negócio de palavra? Aí ele chegou pro missionário e falou, missionário, o que que eu faço? Não tô ofendido ele me chamar de ladrão, isso não me atinge. Mas se ele morrer, ele vai pra onde? Ele vai pro inferno. Aí o missionário falou, primeira coisa que você vai fazer, você vai parar de orar pelo seu irmão, pra ele se converter. Você vai começar a buscar a Deus. O dia que você estiver no louvor, que você sentiu que Deus desceu, que Ele se revelou à sua vida, que você alcançou ali a comunhão, você faz uma oração e teu irmão se converte. E diz que um dia ele foi lá no Rio de Janeiro gravar um programa, passou em casa para ver a mãe, e o irmão falou, e aí, tá rico já enganando os trouxas? E naquele dia aquela palavra doeu. Diz que ele entrou no ônibus e começou a chorar ali. Ao mesmo tempo que ele chorava, ele clamava. E de repente ele sentiu. Deus desceu aqui. E ele falou, eu fiz uma oração.
O diabo, você vai soltar meu irmão, vai sair da vida dele, ele vai se converter, tal. Diz que isso foi numa terça-feira. Diz que na sexta-feira o irmão começou a rodear a mãe. O que é, menino? Mãe, só vai na igreja domingo? Diz que a mãe quase caiu de costa, né? Eu vou. Por quê? O que você tem a ver com isso? Eu posso ir junto com a senhora. Que bacana. Diz que foi pra igreja no domingo, aceitou Jesus, se converteu, virou pastor e depois Jesus levou ele pro céu. Coisa linda. Glória a Deus. O poder de saber adorar a Deus. Isso tá falando isso aí, eu lembro, pastor, que quando eu comecei, eu lembro de uma oração que eu vi o meu pastor fazer e me chamou muita atenção. Meu pastor, ele entrou, a gente tava ajoelhado no altar, ele chamou alguns obreiros, eu ficava o dia inteiro na igreja, e eu lembro que ele, de joelho dobrado, ele falava assim, eu não saio desta oração se eu não sentir a tua presença. E aquilo ficou marcado na minha cabeça, eu falava, poxa vida, então é assim que a gente atrai a presença de Deus. Hoje eu fico vendo as pessoas que querem falar de adoração, mas é tudo cronometrado. Não, eu vou orar meia hora, vou botar até o celular para despertar aqui. Deu meia hora, já encerra tudo. E não é assim. As pessoas nem chegaram, elas nem clamaram, nem entraram na antessala do Senhor para poder Deus descer, nada. E elas já estão encerrando a oração. Quando Deus vem, cadê o pessoal? Já foi embora. Então assim, daquele dia em diante, isso foi um ensinamento para mim. Eu falei, toda vez que eu entrar na presença de Deus, não tem hora. Às vezes minha esposa fala assim, rapaz, você dorme muito tarde. O que você vai fazer agora? Não, eu vou orar. Vai demorar? Não sei. Não sei. Pode ser que em 20 minutos eu volte, pode ser que daqui a 1 hora eu vou orar até sentir Deus. Eu tenho isso comigo até hoje. Eu oro até sentir Deus. Deus chegou, me aliviou, estou fortalecido, entrei na presença dele, agora eu posso dizer amém. Meio aquela nota de vitória, né? Sim, senhor, pastor. E é assim que a gente realmente se torna um adorador. E o pessoal de casa, a gente deveria ter isso como base para a nossa vida, orar até sentir Deus. E às vezes não temos. Uma coisa importante, nós vamos ter que fazer a parte 2 desse podcast. Não vai dar tempo de falar tudo hoje. Então o que acontece? Nós vamos futuramente, provavelmente daqui a 1 mês, gravar o 2º episódio, porque tem muita coisa para ser falada. E nós já estamos em cima do laço de terminar esse horário, esse expediente. E eu quero que você se prepare. Tenha a 2ª parte. E se bobear, vai ter a 3ª. Não sabemos, né? Verdade. Porque eu sou sincero com vocês. De todos os dias que a gente gravou aqui, esse foi o dia que tá ficando com aquela sensação. Tá faltando um monte de coisa. É verdade. Então, Pastor Júlio está convidado. Sim, senhor, pastor. Para voltar aqui. Mesma sorte a Laura Thalícia. Sim. E nós vamos fazer uma oração para quem está nos acompanhando. Muito importante você entender. Talvez tem coisas que nós falamos aqui que até agrediu você. Né? Eu sempre falo, quando eu faço essa crítica construtiva à maneira de como as coisas são cantadas hoje, tem gente que se ofende. Mas eu preciso falar uma coisa para você. Se João Batista não falasse pro Herodes que era errado ele dormir com a cunhada. Se Jesus não chamasse os escribas, os fariseus de raça de víboras, nunca haveria mudança. E eu sou sincero com você. É muito difícil para mim que sou pregador ir diante de uma câmera ou subir num altar e ter que falar sobre o erro alheio. Só que eu não falo do erro alheio por minha vontade. Eu falo do erro alheio por causa do quê? Por causa da palavra. É a palavra que mostra isso. Né? Eu fico imaginando o José no Egito cantando Tem Sabor de Mel. Não dá. Não dá. Dá? Tem como imaginar isso? Não, pastor. Não tem. Você já imaginou o Davi cantando para sair o demônio do Saul, acelera e pisa? São coisas que você não entende. E às vezes o que acontece? A pessoa que gravou esse hino, muito provavelmente a pessoa tinha a maior da boa intenção. Só que aquela coisa que eu falei dos Salmos 47. Tem que ser um louvor inteligente. O louvor tem que ser teológico. O louvor precisa ter teologia. Né? Então a gente precisa colocar no coração algumas coisas
E, por favor, não vai ficar... Os haters, tenham compaixão do pastor Jamil. Porque, às vezes, o que acontece? Tem gente que não gosta de ouvir determinadas coisas. Mas se nós não falarmos, você vai ficar achando que Deus é Deus de vingança. E Ele não é. O mesmo amor que Ele tem por você, Ele tem pela pessoa que te aborreceu. O mesmo Deus que ama você, ama o próximo. Jesus não disse que o sol nasce sobre justos, sobre injustos? O Paulo não disse para o Timóteo que é a vontade de Deus que todos se salvem? Então, por amor a mim, ele vai maltratar o outro? E às vezes o que acontece? A pessoa foi ferida porque Deus vingou a minha causa. Não tem nada a ver, a pessoa está colhendo o que ela plantou e não tem nada a ver com vingança por sua causa. Tire isso da sua cabeça. Então, é importantíssimo que você fique com a gente aí. Aproveite os podcasts seguintes que vão ser gravados e daqui a alguns dias nós vamos retomar esse assunto do louvor, entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai ficar viciado nesse programa, que você vai ter que assistir esse para entender o próximo, e quando assistir o próximo vai ter que assistir o primeiro, e quando tiver o terceiro vai ter que assistir de novo, porque nós precisamos curar a igreja. O missionário R.R. Soares estava conversando comigo esses meses atrás. Ele estava falando sobre renovar a igreja. O que é renovar a igreja? É devolver para ela um estado que ela já teve um dia. Então a gente precisa, urgentemente, regressar a isso. Certo? Vamos fazer uma oração para a gente terminar essa parte? Meu Deus, em nome de Jesus, lhe agradecemos por tudo o que o Senhor proporcionou a nós neste dia. Sabemos que as verdades da palavra, elas abrem os nossos olhos. O salmista disse que a explanação das palavras de Deus trazem luz. E ela dá sabedoria para aquele que é simples. E eu tenho certeza que esse assunto relacionado ao louvor, à adoração, tem muito ainda a ser explorado, tem muito a ser conhecido. E eu te peço, meu Pai, dá-nos graça. Derrama sobre nós a tua misericórdia, porque não queremos falar de nós mesmos. Não queremos ensinar às pessoas algo que seja apenas para preencher um conteúdo. Nós queremos verdadeiramente levantar uma geração diferenciada. Ó Deus, quando lemos o livro de Juízes, dá uma dor muito grande no coração, porque morreu Josué, morreu os anciãos que prolongaram os seus dias e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E não é isso que nós queremos. Nós queremos deixar a chama acesa na mão da próxima geração. Queremos deixar o fogo do altar ardendo e aquecendo. E que em nome de Jesus o reino do céu seja engrandecido. O reino dos céus seja glorificado através de cada um que está aqui comigo nesse estúdio hoje e daqueles que estão acompanhando. Que a vitória do Senhor se manifeste. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E amém. E graças a Deus. Não vou me despedir do pastor Júlio nem da Laura Thalícia, porque vocês vão voltar. Sim. Mas fica a gratidão pelo dia de hoje e temos a certeza que tem coisas maiores para acontecer. Amém, pastor. Amém, pastor. Foi um prazer estar aqui. E que cada vida, cada ministro, cada pessoa que está assistindo esse podcast tenha sido edificado. E eu tenho certeza que muitos entendimentos irão se abrir. Verdade. E o que tem no meu coração é que se levante uma geração que conheça Deus. Porque o texto é isso. Conhecer e prosseguir em conhecer. O problema é que nós temos uma geração que não conhece mais. Aí não tem como prosseguir. Então que se levante uma geração que adore a Deus, que busque a Deus, que queira realmente um envolvimento com o Espírito Santo. É essa a nossa intenção através desse podcast em nome de Jesus. Muito bem, obrigado por você que ficou com a gente nesses minutos aí. E nós vamos voltar nesse assunto, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, foi muito bom estar com você. E a gente sempre tem um lema aqui, são 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Isso vai ajudar alguém, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.